Às vezes, nas pequenas tarefas do dia, enquanto colocamos um chá para ferver ou arrumamos um cantinho da casa, a gente se pega pensando naquilo que realmente nos conecta com as pessoas que amamos. Muitas vezes estamos tentando amar o outro do nosso jeito, mas não de fato do jeito que o outro realmente precisa ser amado. Portanto, entender a linguagem de amor do outro é primordialmente um ato de humildade. Você já amou alguém e sentiu que esse amor não era percebido, não era valorizado? Você se esforça, se dedica e mesmo assim parece que nada que você faz é o bastante. A pessoa nunca reage da maneira com que você esperava. Eu posso te dar quase 100% de certeza que o problema não está relacionado ao amor, mas na forma como você entrega esse amor. Quer saber como? Fica nesse vídeo comigo. Eu vou te explicar, de acordo com a psicologia e com a psicanálise, como é que funciona essa questão do amor para cada pessoa. De verdade, se você entender isso, esse vídeo pode mudar a sua forma de se relacionar e de enxergar não somente as pessoas, mas até o seu relacionamento com Deus. Existem estudos que comprovam que as pessoas não enxergam ou sentem o amor da mesma forma. O que faz você se sentir amada pode não ser as mesmas coisas que faz com que o seu esposo, seus amigos, os seus familiares, pais, enfim, se sintam amados também. Você sabia disso? Gary Chapman é conselheiro e doutor em antropologia e ele definiu essas questões comportamentais sobre o estudo do amor em 5 tópicos diferentes que ele denominou 5 linguagens do amor. Número 1, palavras de afirmação, tempo de qualidade, atos de serviço, presente e toque físico. Olha só isso, mas calma, parece confuso, mas eu vou explicar, no final você vai entender e eu quero que você faça uma autoanálise e tente decifrar qual é a sua linguagem do amor. É inegável que todos nós temos emoções, sentimentos, personalidades diferentes e que em algum ponto a gente consegue estudar o porquê nós temos certas atitudes e certos comportamentos diferentes de outras pessoas. Existe um estudo na psicanálise que mostra que desde bebês nós somos desenvolvidos em algo que eles chamam de ambiente seguro ou ambiente suficientemente bom, que é onde a gente aprende sobre cuidado, segurança, afeto. E o que falta nesse ambiente, que deveria ser nosso ambiente seguro, nosso ambiente suficientemente bom, a gente carrega para nossa vida toda. O que falta na nossa personalidade nós carregamos em formas de traumas e outras tantas maneiras que a gente acaba colocando, externando aquelas pequenas coisas que nos faltaram durante esse momento exato da nossa formação. A gente amar é relativamente fácil, mas nós fazermos com que outra pessoa se sinta amada é uma missão um pouco mais difícil. Por exemplo, você pode estar amando do seu jeito, dando o seu melhor, fazendo tudo aquilo que é possível na sua cabeça para demonstrar para aquela pessoa que você ama ela, mas ainda assim aquela pessoa por algum motivo não sente que você a ama, não se sente amada. Um exemplo prático para isso é como você se sentar com um psicólogo, com um amigo, e você começar a falar com ele em outro idioma, mas você está se derramando, dizendo o quanto aquela pessoa é importante para você, tudo que aquela pessoa já fez para você, a gratidão que você sente por ela, mas ela não está entendendo nada, porque ela fala outra língua, ela está falando em outra língua, aliás, você está falando em outra língua, e acaba se tornando um amor insuficiente, porque é um amor que não é compreendido. Um amor que não é compreendido é praticamente impossível de ser vivido. E a Bíblia, ela sempre nos demonstra maneiras de amar. Por exemplo, a demonstração do amor por Deus é a obediência. E obediência não tem nada a ver com palavras, mas com atitudes. Meu tipo de amor é palavra de afirmação. E olha o quanto isso é importante,
Porque se os meus pais tivessem essa mentalidade de saber que a minha forma de amar, de receber, de me sentir amada, são palavras de afirmação, durante a minha vida, a minha infância, e eles tivessem me dado esse suporte, por exemplo, teria evitado que eu crescesse com muitos traumas e com muitas faltas que eu tive que consertar durante a minha vida adulta, depois que eu entendi que faltou certas atitudes, certas demonstrações de amor, porque eu esperava receber de uma forma e não recebia. Porque a linguagem de amor dos meus pais, especialmente da minha mãe, por exemplo, que é ali a mãe, é a figura do seio, né, da segurança, do afeto. A linguagem de amor da minha mãe é prestação de serviço. Ela se sente amada quando alguém presta serviços para ela voluntariamente. Então, se ela tá doente, alguém se oferece, vai lá, cuida dela, limpa a casa para ela, faz uma comida para ela. Óbvio que, no geral, todas as pessoas vão se sentir felizes e cuidadas se elas recebem uma atitude dessa. Porém, existe sempre aquela que vai falar mais alto. Então, no meu caso, como a minha linguagem de amor era palavras de afirmação, todas as vezes que eu esperei receber uma palavra de afirmação do tipo: filha, como eu estou orgulhosa de você, como você é uma menina preciosa, como você é bonita, como seu cabelo é bonito, eu não recebi essas informações. Faltou algo que ficou ali carente dentro de mim. Então eu cresci com algumas carências e isso desencadeou uma corrente de coisas, tipo o efeito dominó mesmo, de decisões erradas que eu tomei na minha vida, porque eu sempre queria buscar essa carência, suprir essa necessidade das palavras de afirmação que eu não tive durante a minha infância em outras pessoas. E até na vida adulta eu desenvolvi uma dificuldade de lidar com pessoas autoritárias do sexo feminino, por conta de eu ter vivido toda essa situação na minha infância. E eu sei que essa é a minha história em relação à minha linguagem de amor, mas isso é uma realidade na vida de todo mundo, porque os nossos traumas emocionais, eles estão diretamente ligados com essa necessidade de nós conhecermos a nossa linguagem de amor e de conhecermos a linguagem de amor do próximo. E como a própria palavra diz, nós precisamos nos doar, nós precisamos servir o próximo. Então, quando eu entendo a minha linguagem do amor, eu preciso fazer com que quem está à minha volta, o meu cônjuge, os meus filhos, eles entendam que aquela é a minha linguagem do amor. Eu tenho 3 filhos. A minha filha do meio, ela tem 10 anos e eu já vejo claramente que a linguagem do amor dela é palavra de afirmação. Apesar dela gostar de abraçar, apesar dela gostar que eu sirva o café da manhã pronto para ela, porque todos nós temos um pouco de cada uma, lembra que eu falei isso? Mas sempre vai ter uma que vai se sobressair em relação às outras. Então a minha filha, ela gosta muito e ela se sente muito amada e confiante quando ela recebe palavras de afirmação. Já o meu filho mais velho tem 15 anos e ele é extremamente do toque. Então, se você abraça, se você beija, se você faz um cafuné, se você é a maneira com que ele se sente amado, protegido, cuidado, completo. Então, ter esse entendimento me fez perceber o quanto é importante para a vida da infância, a formação da personalidade dos meus filhos. Então eu já dei exemplos aqui de palavras de afirmação, já dei exemplos de atos de serviço. Então existem tempo de qualidade, né, que é aquela pessoa que se sente amada quando você tá tendo uma conversa com ela e você tá aqui no celular. A pessoa começou a falar, você bloqueia a tela, coloca o celular lá e você vai parar naquele momento. Tudo na sua vida vai girar em torno daquela conversa, daquele momento. Pessoas que gostam de sair, viajar, de estar junto, conectado. Pode parecer que não, mas existem pessoas que dão muito, muito, muito crédito e muita importância, se sentem muito amadas, simplesmente com esse ato de você bloquear o seu celular e ouvir o que aquela pessoa está falando. Realmente se importar, estar não só de corpo presente, mas de corpo, alma e espírito, ouvindo aquela pessoa falar como foi o dia dela, como foi a semana dela, as coisas que aconteceram no trabalho. Isso é extremamente importante. Presentes
pessoas que se sentem amadas quando ganham presentes. Gente, é sim, existem pessoas que se sentem extremamente afetivas, ligadas emocionalmente quando elas ganham presentes. Uau, aquela pessoa lembrou de mim, ela se importou, ela foi lá, ela gastou o tempo dela, ela gastou o dinheiro dela para me trazer essa lembrança. Nossa, como eu me senti amada com esse ato. Já tá se identificando aí? Deixa aqui nos comentários qual é a sua linguagem do amor, hein? Eu tô curiosa para saber. Então acho que eu já falei de todas, né? Dei exemplos de palavra de afirmação, dei exemplos de tempo de qualidade, atos de serviço, presente e toque físico. Estão aí as nossas 5 linguagens do amor. Agora eu quero dar exemplos das 5 linguagens do amor em ação na Bíblia. Olha só que curioso. Nós conseguimos identificar e encontrar essas linguagens de amor. Vamos lá? Bom, palavra de afirmação. Com amor eterno eu te amei. Isso está escrito em Jeremias capítulo 31, versículo 3. Toque físico. Jesus tocava quando ele curava. Se você for ver, não existe a necessidade de Jesus tocar. Existiu algum motivo para ele ter feito aquilo. E a gente pode entender isso também como uma linguagem de amor e demonstração de afeto. Tempo de qualidade. Jesus se retirava para estar com o Pai e com os discípulos que caminhavam com ele. Ele achava importante e é de fato extremamente importante nós tirarmos tempo de qualidade com as pessoas. Atos de serviço, João 13. Jesus lava os pés dos discípulos. Quer ato de serviço maior que esse? Presente, João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. O maior, melhor presente que a gente poderia receber, né? Então tá aí, na Bíblia, 5 exemplos de linguagem de amor. Um conselho de amiga agora. Diga para as pessoas. Eu descobri que o meu ato de amor é afirmação, palavras de afirmação. Conte para as pessoas, digam isso, porque senão você sempre vai ficar naquele lugar de estou esperando as pessoas adivinharem o que eu quero. Estou esperando, não, diga, vai lá e fala, olha, é assim que eu me sinto amada, é assim que eu gosto. E também se preocupe em entender como as outras pessoas se sentem amadas, porque assim vai ficar mais fácil. A vida já tem tantos problemas, já tem tantas dificuldades. Se a gente sabe que é possível identificar e transformar isso para que o ambiente que a gente está fique mais agradável, a gente consiga de fato ser mais leve, mais feliz e transformar o nosso lar, a nossa família em um lugar de aconchego, um lugar de amor, de segurança. Então por que não fazer? Nós estamos no nosso ambiente seguro, nossos amigos, nossos familiares, então vamos ter essa atitude de humildade, de chegar e dizer, olha, é assim que eu me sinto feliz, é assim que eu me sinto bem. Eu quero que a gente pratique isso. Então, me diga qual é a sua linguagem do amor, se você não conseguir identificar sozinha, peça para a pessoa dizer, me diga qual é a sua linguagem do amor e nós vamos tentar juntos fazer com que as coisas dê certo, principalmente no casamento. Vamos começar a mudar isso no casamento, porque se dentro dessa união entrar em acordo, então as outras pessoas da família vão ser levadas por esse entendimento e no final todos vão se beneficiar. Autoconhecimento é extremamente importante. A gente precisa compreender os nossos próprios sentimentos para a gente conseguir compreender os sentimentos de outras pessoas. Não adianta nada a gente querer ficar compreendendo os sentimentos de outras pessoas se em nós mesmos nós estamos perdidos. Eu quero que você imagine comigo um lar onde cada um entende o seu lugar, onde cada um entende o seu papel, onde cada um entende como fazer o outro feliz, como fazer o outro se sentir amado, porque nós queremos ser felizes, sim, mas nós estamos aqui pelo outro, então o meu papel é fazer o outro feliz. E aí a resposta automática de quando eu estou convivendo com pessoas felizes é que eu também receba dessa felicidade. Imagina um ambiente onde marido e mulher não competem, mas se servem com intencionalidade e consciência, onde pais compreendem os corações dos seus filhos, onde amigos se tornam irmãos. Você está disposto a amar como Jesus amava? Aliás,
Você está disposto a amar como Jesus ama? Saia do automático. Traduza essa sua linguagem do amor, porque isso vai trazer cura para sua alma, para sua vida, para sua casa, para sua família. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que também precisa entender sobre isso. Ah, não esquece, hein? Deixa aqui no comentário qual é a sua linguagem do amor. E deixa um exemplo também, hein? Que aqui eu quero que deixa qual é a sua linguagem e um exemplo que eu quero entender como você chegou a essa conclusão. Um beijo, fica com Deus e tchau!